O convite de Cristo a todos os cansados é a mensagem que eu vou pregar nessa noite. O convite de Cristo a todos os cansados. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. É o texto em que esta mensagem está baseada. Palavras de Jesus, ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Tá, se eu tossir aqui, vocês me perdoam? Pedir um lenço aqui? Eu estou saindo de uma gripe, né? É um ônus de ser casado, né? Minha esposa ficou gripada, eu fiquei também. Uma prova que a gente dorme juntos. Obrigado, Eliel. Obrigado. Eu, por um tempo, convivi com um amigo que toda segunda ia no meu gabinete, ou quase toda segunda, ele tinha por hábito ir no meu gabinete. Meu gabinete ficava na frente da igreja sede, era uma salinha pequenininha assim, eu ficava embaixo da escada, né? Um gabinete muito pequeno. Eu atendia de manhã e pastor Odilto atendia à tarde. E ele chegava com o carro dele ali pela manhã, ele tinha, acho que era um Fusca. Um carrinho assim, humilde, bem humilde. E ele dizia assim: vim tomar um café com meu amigo. E a gente ia tinha uma padaria na esquina, uns 50 metros da igreja. A gente ia ali tomar um café, era na verdade uma lanchonete. E a gente pedia um café, ou um café com leite, uma média, como se fala no Rio, e um pão na chapa, ou uma pizza, qualquer coisa. A gente tomava um café. Ele era um cara muito inteligente. E a conversa era muito boa com ele. A gente sempre tinha muito assunto, né? E depois do café, ele ficava conversando comigo até meio-dia. Ficava a manhã inteira ali, conversando comigo. Isso era quase toda segunda. Quando ele começou a fazer isso, ele começou dizendo assim: eu pertenço, ele falava com um tom de orgulho, aos 3% mais felizes de toda a terra. Eu pertenço aos 3% mais felizes de toda a terra. Depois ele mudou. Chegou um tempo, ele falou: Jarmuth, eu estava pensando, não, eu estou entre o 1%. Eu sou 1% de toda a humanidade. Eu estou ali no 1% de todas as pessoas mais felizes da terra. Mais felizes. Aí você olhava, você pode dizer assim: mas com aquele carro, pastor? Sim. Ele carro simples. Ele morava numa casa simples, num bairro simples. Aquele cara, ele teve um tumor no cérebro. E ele teve quase para morrer. E sobreviveu, operou e sobreviveu. Eu tenho para mim que quando a pessoa tem essa experiência de quase morte, a pessoa passa a enxergar a vida por uma outra ótica. A pessoa passa a valorizar a vida de uma maneira diferente. A vida, ela é vista sobre uma outra ótica a partir da morte. Eu vi um filme agora que é muito interessante, porque quando você trata da morte, você vê a importância da vida. Esse meu amigo, ele ficou um tempo em Nova York, e ele passou a trabalhar com joias, ouro, uma joalheria. Passou a trabalhar para um judeu. Ele disse assim: rapaz, eu estava trabalhando lá em Nova York, na Quinta Avenida, almoçava em restaurantes caros,
ia com ele, visitava lugares chiques. Chegou um tempo que ele disse assim: olha, eu vou te dar 10% de sociedade da minha joalheria. Jamute, 10% eu estaria muito bem ganhando em dólar. Mas aí eu vi que eu estava afastando da minha família. Minha esposa não queria ir. Eu disse: não, eu vou voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil. Cheguei no Brasil, disse assim: vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Um dia eu não tinha o que fazer. Detalhe, irmãos, ele era um cara extremamente culto. Ele tinha 2 formações universitárias. Muito culto. Ele chegou para a esposa dele e disse assim: você sabe fazer empadinha, não sabe? Ele disse: faz empadinha. Ele fez um carrinho de madeira com tampo de vidro, mandou a esposa fazer empadinha e foi vender empadinha na rua, de porta em porta. Ele veio de Nova York, da Quinta Avenida, e foi vender empadinha. Zero de vaidade. Nessa época, ele trabalhava como corretor de imóveis. E ele diz assim: eu pertenço a 1% das pessoas mais felizes da terra. Jarmuth, está vendo aquele carro ali? É velho, mas está pago. Tem conta nenhuma. Sabe a casa que eu moro? Tranquilo. Cara, o meu chefe dirige um carrão. Cara, mas tem um jornal assim para pagar. Mora numa casa bacana. Cara, mas ele trabalha igual um condenado, domingo a domingo, igual um louco, se matando. Tem uns outros corretores lá, os caras dirigem um carro grande, um carro, mas chega assim no posto, assim, ó, bota 10 reais de combustível aí, e tem que vender alguma coisa, que vive igual um louco, igual um doido, devendo, cartão devendo a todo mundo. Cara, olha aí, Jamute, segunda-feira, estou tomando café com meu amigo, conversando, jogando conversa fora, lero, batendo papo, ele cruzava a perna. Estou aqui, cara, na casa de Deus, conversando, minhas contas estão pagas, está tudo certo, está tudo bem, estou legal. Pertenço a 1% das pessoas mais felizes da terra. Aí ele contava a história, eu acho que é de Diógenes, que diz que morava numa cabana muito simples, filósofo, que morava na cabana muito simples. Aí o rei vai chamar Diógenes para o palácio, e vem com toda a sua caravana. Diógenes está lá num lugar afastado, na sua cabana lá. Aí o rei para na frente de Diógenes. Diógenes está vendo o pôr do sol. Aí ele para na frente de Diógenes. Diógenes, eu vim tirar você aqui desse lugar pobre. Você é um homem muito sábio, você é um homem muito importante. Na frente de Diógenes: você não pode estar aqui morando nessa cabana pobre, vestindo essas roupas velhas. Eu quero levar você para o meu palácio. Eu quero que você coma comida real, que você tenha acesso aos prazeres que eu tenho, que você tenha acesso a toda a riqueza que eu tenho. Você vai dormir nos aposentos ao lado do meu, você vai dormir em quartos luxuosos. Diógenes olha assim, tentando ver o sol, e diz assim: rei, não me tires o que tu não podes me dar. Filosofia dele. Às vezes as coisas simples, que não podem ser compradas, são mais preciosas e mais importantes do que coisas que as pessoas correm e se matam para conquistar. Nós estamos vivendo num tempo em que o cansaço deixou de ser um estado passageiro, um estado de alguém que acabou de trabalhar, de alguém que chegou da academia, de alguém que subiu uma escadaria. O cansaço hoje se tornou normal. O cansaço hoje é um estado permanente das pessoas. O jovem está cansado, o adolescente está cansado, o adulto está cansado. Um livro que eu li recentemente, escrito por Byung-Chul Han, um dos filósofos mais lidos do momento, A Sociedade do Cansaço. Ele descreve o homem contemporâneo como um ser esgotado de sua liberdade, exausto de tantas possibilidades, um homem cansado de si mesmo. Segundo Han, durante séculos,
o homem ele foi oprimido por forças externas. Havia estruturas, havia regras, havia autoridades, havia sistemas, padrões, senhores. E o homem estava preso a isso, porque o sistema dizia o que fazer. Os padrões diziam o que fazer. E o homem estava preso a esses padrões, a estas regras. Mas agora, diz Han, que esse tempo passou. O homem moderno, ele se acha livre. Ele é autônomo. Ele é dono de si mesmo. Ele é aquele que cria as suas próprias regras. Ele é empresário de si próprio. Ele mesmo se ordena. Só que ele é comandado pelo seu próprio desejo, que ele idealizou na sua mente. Algo que ele idealizou, eu quero ser isso. E esse desejo comanda, esse padrão que ele mesmo idealizou, é que o comanda. Esse novo sujeito, segundo Han, se chama sujeito do desempenho. Antigamente, as pessoas eram guiadas por um lema que dizia assim: eu devo fazer isso. Hoje não. Hoje é: eu posso fazer isso. O que se repete constantemente é isso. Antigamente a sociedade era disciplinar. Eu devo fazer isso porque isso é o certo. Isso é a regra. Hoje não. Hoje é: eu posso. Essa é a frase que parece ser libertadora, mas na verdade esconde uma escravidão. O homem que acredita poder tudo, ele cobra-se o tempo todo. E ao cobrar-se sobre tudo, ele se perde nesse tudo. O yes, we can, sim, nós podemos, tornou-se um mantra que anuncia problemas. Por quê? Porque muitos suportam que não podem fazer tudo, mas a grande maioria não suporta. A grande maioria, de tanto repetir, sim, nós podemos, quando percebe que não pode, cai do alto da sua ilusão. Quando percebe que não conseguem, falham. E nós falhamos, sempre falhamos. Essas pessoas se sentem fracassadas, porque elas veem as outras pessoas postarem nas redes sociais uma vida de sucesso, né? Porque nas redes sociais as pessoas só mostram os gols, só mostram os melhores momentos. Ninguém mostra quando errou a bola, ninguém mostra os momentos de dificuldade, só mostra os melhores momentos. Então ela pensa assim: poxa, todo mundo consegue, eu não estou conseguindo. O yes, we can, dá a impressão de que todos conseguem, menos ela. Então, na sociedade de antigamente, disciplinar, havia estrutura, havia regras, havia sistema. Então, se eu não consigo, eu tinha quem culpar. De quem era a culpa? A culpa era do sistema. A culpa era das regras. A culpa era do patrão, a culpa era da empresa, a culpa era da sociedade. Mas agora, eu sou autorresponsável. Agora a culpa é minha. Eu sou culpado, sou eu que falho. O problema sou eu. O homem moderno agora, ele é vítima e ele é algoz, ele é carrasco de si mesmo. Ele se exige, ele se pressiona, ele se culpa. Tudo em nome da melhor versão de si mesmo. Eu tenho que ser a melhor versão de mim mesmo. Byung-Chul Han é o nome do filósofo, explica que o mundo de hoje não é mais a sociedade da obediência, é a sociedade do desempenho. Antes as pessoas viviam sob o comando de normas externas, da autoridade, da tradição, da moral. Hoje o comando é interno. Eu não preciso de patrões. Eu não preciso que alguém me diga. Não, o indivíduo se tornou o seu próprio chefe. O comando está na mente dele. Ele não precisa que ninguém o cobre, ele se cobra. E esse tipo de escravidão
ele é 1000 vezes pior. Ele é sutil e ele é cruel. Por quê? Porque ele é disfarçado de liberdade. Dostoiévski fala isso. A maneira mais fácil de você tornar alguém prisioneiro é dar a ele a impressão de que ele é livre. Então, o mundo moderno faz isso. Você é livre, mas na verdade essa pessoa está presa pelos padrões que ela mesma se cobra. O homem moderno acredita ser livre porque ninguém o obriga, mas ele não percebe que ele é escravo das suas próprias exigências. Isso é exploração voluntária. Paradoxo, mas é exploração voluntária. Ele diz assim: o sujeito do desempenho explora a si mesmo até o esgotamento, acreditando estar realizando a própria liberdade. A promessa da era moderna, sabe qual era? A promessa desse tempo era: se você se esforçar, se você trabalhar, se você, for muito esforçado, então você vai alcançar a sua liberdade. Essa era a promessa, mas na prática, o que se multiplicou foi a exaustão. As pessoas, elas só acumularam tarefas. As pessoas, elas estão sobrecarregadas de informações. Os nossos avós tinham poucas informações, mas tinham muitas certezas. Os nossos filhos hoje têm muitas informações, mas poucas certezas, muitas angústias, porque eles estão cheios de estímulos e não sabem nada. A vida está sem sentido, a vida está vazia de tanto estímulo, de tanta informação, não sabem nada. Há um excesso de tudo, muita ação e pouca contemplação. Se fala muito, mas não se escuta nada. Há muita produtividade, mas pouca presença. As pessoas não estão presentes. É o que vão fazer, é a agenda de amanhã, é a programação. Muita gente está me ouvindo aqui no auditório, me escutando e não está me ouvindo. As pessoas estão tendo dificuldade de estar presente. O corpo vive em estado de alerta, que é um estado animalesco. O corpo está alerta, e quando o corpo está alerta, o espírito está desconectado. O corpo alerta é o corpo do animal que está comendo, mas está alerta com medo de se tornar presa. Então ele faz sempre duas coisas ao mesmo tempo. É o jovem de hoje. Ele não consegue ver um filme, ele não consegue prestar atenção no professor, ele precisa estar com o celular, ele precisa estar fazendo duas coisas, ele precisa estar fazendo três coisas. O espírito sempre ausente, desconectado de tudo. No mundo que exige tanta produtividade, o descanso pode vir acompanhado de culpa. Está parado, sem fazer nada, a pessoa se sente preguiçosa. Silenciar-se ao lado de alguém pode parecer uma perda de tempo. Ficar offline, então, isso é um pecado mortal. Você tem que atender. A tecnologia que prometia liberdade, sociabilidade, na verdade, a tecnologia ampliou o confinamento, afastou as pessoas. A família está junta, mas não próxima. As pessoas sentam à mesa e não conversam, cada um no seu mundo, cada um no seu celular. Não há mais fronteira hoje entre trabalho e descanso. O celular que devia servir se tornou senhor. O descanso é interrompido por notificações. Estamos sob o império da pressa, o culto ao desempenho. Por trás de toda essa correria, há o medo de não ser suficiente. O medo de não atingir a meta que eu mesmo criei. De não ser a melhor versão de mim mesmo. O medo do homem moderno de não ser tudo aquilo que eu tenho que ser, porque os outros estão sendo, e eu me comparo com os outros, e eu tenho que ter o desempenho máximo. Não, eu não tento ser o melhor por amor à vida,
Eu não tento ser o máximo para servir os outros. Eu tento ser o máximo pela angústia de não fracassar, de dar uma resposta do melhor desempenho. Han chama esse estado de violência neural. Não é o corpo que apanha, é a alma que apanha. Na sociedade do cansaço, não há gritos, mas há colapsos silenciosos. Ansiedade, burnout, depressão nas suas várias formas. O que é isso? É a alma gritando pelo cansaço, pela exaustão. Não há algemas visíveis, mas há um cansaço que prende, que impede as pessoas de progredirem, de avançarem. Por isso as pessoas estão cansadas. Uma servidão sem patrão, mas com cronogramas que dizem o que elas têm que fazer, a hora que têm que fazer. Crianças que não têm tempo para brincar. Um presídio sem muros, mas com notificações que não deixam as pessoas descansar, conversarem. O homem moderno acredita que está conquistando o mundo, mas está perdendo-se em si mesmo. E em nome da produtividade, a paz foi sacrificada. Em nome do sucesso, o sentido da vida está se perdendo. Um dos maiores problemas do homem e da mulher de nossa época é o cansaço da alma. Que nada mais é do que o esgotamento espiritual. O que é o cansaço da alma? O esgotamento espiritual. O que é burnout? Burnout é queima. Queima é a alma que está queimada, desgastada, perdeu-se na exaustão, esgotada. O cansaço de quem quer sustentar o próprio mundo nunca vai ser reparado numa noite, numa cama, nunca. O cansaço de quem quer se responsabilizar por tudo, sendo Deus da sua própria vida, não pode ser reparado no spa. O cansaço de quem corre sem saber para onde está indo. O cansaço de quem trabalha sem saber por quê. O cansaço de quem vive sob o lema, faça mais, seja mais, trabalha mais, sem nunca se perguntar para quê. Nenhuma técnica de respiração vai poder resolver. A verdade é que nenhum cansaço da alma pode ser resolvido com uma outra atividade. Você está fazendo muita coisa, você tem que fazer isso para resolver. Não há uma outra atividade que possa resolver o problema de excesso de atividade. A solução para o cansaço da alma não está numa técnica. A solução para o cansaço da alma não está no lugar. A solução para o cansaço da alma não está no mantra. A solução para o cansaço da alma não está numa atividade. A solução para o cansaço da alma está numa pessoa. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, o texto que lemos, Jesus se apresenta como esta solução. Ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode dizer amém? Nesse doce convite, vemos três coisas. Primeiro, Cristo se aproxima do cansado. Você pode dizer isso? Diga: Cristo se aproxima do cansado. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto o discurso moderno vai dizer: você precisa ser forte, você precisa reagir, você precisa produzir mais, você precisa ser o cara, né?
Você precisa ser a cara, não sei. Você precisa ser uma mulher forte, você precisa ser um homem forte. O cansaço aqui é transformado em fraqueza, em culpa. Se você se cansar é porque você é fraco. Então você se culpa. Mas Jesus não. Jesus diz diferente. Jesus diz: venha a mim se você está cansado. Jesus não desqualifica aquele que está cansado. Não há julgamento, não há condenação. É um convite amoroso. Jesus reconhece que o cansaço faz parte da nossa humanidade. Jesus não chama de preguiça. Jesus não chama de fraqueza moral. Ele não chama de falta de fé. Esse é um Cristo que se aproxima do cansado a fim de tocá-lo, a fim de curá-lo, porque ele entende que esse cansaço é, antes de tudo, um esgotamento espiritual causado pelo pecado, pelo fardo do pecado. Jesus não chega dizendo: levanta a cabeça, cara, vamos lá, guerreiro, você é fraco. Não, não. Ele diz: eu vejo a sua dor, eu me compadeço de você, vem a mim, eu posso te ajudar. Esse é um ato de amor. Diante dele, nenhum cansado precisa fingir que é forte. Diante dele, nós não precisamos de mérito para ser aceito. Ele nos aceita cansados mesmo. Cristo chama o cansado porque ama todo aquele que se aproxima dele, mesmo trazendo um fardo de pecado, de erros. Ele diz: venham a mim. O cansado, ele acha que por estar cansado é o fim da linha, porque é isso que diz o cansaço. O cansaço, o esgotamento diz, é o fim da linha. Mas quando um cansado se encontra com Cristo, o cansaço diz: não, não é o fim da linha, é o início de uma nova história, é um recomeço, porque Cristo diz: venham a mim, eu posso mudar a tua história. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, esse doce convite nos mostra que Cristo assume o peso do cansado. Você pode dizer isso? Diga: Cristo assume o peso do cansado. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Mateus 11, 29. Jesus não apenas diz: eu te abraço. Ele diz assim: eu divido o peso com você. Sabe o que é o jugo? O jugo é um instrumento de madeira ou de ferro que prende dois animais iguais, 2 cavalos, né? 2 bois. Então é uma figura de linguagem. Jesus está vendo uma pessoa que está levando um jugo muito pesado, que está machucando, e Jesus diz assim: ei, eu carrego o jugo com você. Mas o jugo de Jesus não é leve em si mesmo. O jugo de Jesus se torna leve porque ele vai levar esse jugo com você. Ele vai dividi-lo com você. Você pode dizer amém? Esse é o evangelho da graça. A graça torna-se maravilhosa porque a graça, ela é compartilhada, o amor que compartilha. Cristo coloca o ombro ao seu lado e caminha com você. O jugo de Cristo é o jugo que ele se põe ao seu lado e diz assim: eu divido com você a sua carga, eu divido com você o seu peso, o seu cansaço, eu me coloco ao seu lado. A alma encontra descanso quando ela entende que ela não precisa levar o mundo nas costas sozinha. Há um Cristo que quer levar o peso com você. Há um Cristo que ombreia com você e diz: eu estou ao seu lado. Você não precisa levar todos os problemas sobre você. Eu estou ao seu lado. Cristo muda o eixo da existência de eu desempenho para ser sozinho, para eu desempenho porque sou amado. O trabalho não é mais o caminho para ser aceito, é apenas o trabalho. Isso liberta o coração da culpa pelos momentos de descanso e lazer. Em terceiro lugar,
esse doce convite nos mostra, em último lugar, Cristo restaura o humano cansado. Cristo restaura o humano cansado. Você pode dizer isso? Diga: Cristo restaura o humano cansado. Enquanto o mundo vai dizer: você pode tudo, Jesus vai dizer: sem mim você não pode nada. Sem a minha presença na sua vida, você é fraco, você não pode nada. Paulo entendeu isso. Paulo um dia, se sentindo fraco, Paulo foi chamado apóstolo. E Paulo, se sentindo fraco, talvez se sentindo desqualificado para o ministério, Jesus se aproxima dele e disse: Paulo, tudo bem, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Cristo que nos chama é um Cristo que nos chamou fracos. É um Cristo que não chamou vasos de aço inoxidável. É um Cristo que não chamou vasos perfeitos, Ele chamou vasos de barro mesmo. Ele chamou seres humanos falhos. O descanso começa quando nós nos aproximamos dEle, cansados, e dizemos: eu cansei de tentar ser o meu próprio Salvador. A graça permite nos aproximar dEle sem culpa. A graça permite que eu seja limitado, vulnerável, dependente. Porque a graça diz: apesar disso, eu sou amado. Apesar de ter falhado, eu sou amado. Apesar de não ser a melhor versão que eu gostaria de ser, eu sou amado. Apesar de não ter atingido o patamar que eu sonhei, apesar de não ter atingido a meta que eu planejei, eu sou amado. A graça de Cristo não apenas me aproxima dEle, a graça me diz que Ele assume a minha culpa, que Ele restaura a minha vida. A beleza do Evangelho está no fato de que Cristo não exige superação, Cristo só exige a minha entrega. A beleza do Evangelho está no fato de que não exige perfeição, exige arrependimento. Não exige performance, não exige a minha melhor versão, não exige que eu faça nada de extraordinário. Exige apenas que eu creia na obra que Ele realizou na cruz do Calvário por mim. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que eu sou capaz de fazer, tem a ver com o que Ele fez no Calvário. Eu não sou salvo pelo que eu faço, eu não sou salvo pelo meu desempenho, eu não sou salvo pelas minhas capacidades, eu sou salvo pelo que Ele realizou por mim no Calvário. É o que Ele fez, está feito, eu só preciso crer e receber isso. É esse Cristo que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Concluindo, e eu estou encerrando, o mundo vai dizer: você é totalmente responsável por tudo, você tem que dar conta de tudo, você é o seu próprio projeto, e se você falhar, a culpa é sua. Cristo, porém, vai dizer o oposto. Cristo vai dizer: você pode admitir sua fraqueza, está tudo bem. Você pode admitir que não é o seu próprio Salvador, está tudo bem. Você vai ser recebido, você é amado. Você pode dizer: não sou perfeito, está tudo bem. O fracasso não desumaniza você, ao contrário, o fracasso só prova que você é um ser humano. E ao admitir o fracasso, ao admitir suas falhas, isso não afasta você de Deus, isso aproxima você de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Deus rejeita o soberbo. Eu sei que te prometeram liberdade, quando disseram: se você trabalhar, se você se matar, se você correr atrás, você vai ter liberdade. E você traçou um mapa, e você riscou um X, falou: aqui está meu tesouro. E você está trabalhando, correndo atrás, e cavando, e cavando, e cavando, e não tem tesouro nenhum. E você cavou um buraco tão fundo que você não consegue sair dele. Não tem liberdade. Disseram que você pode tudo,
Mas quem sabe o que te entregaram foi um buraco de ansiedade, te entregaram um burnout, te entregaram solidão, te entregaram uma culpa crônica, da qual você não consegue sair. Mas Cristo hoje te diz: eu quero tirar esse peso de sobre você, pois eu tenho um jugo suave para você, o meu fardo é leve. Cristo hoje convida todos, eu não sei o seu nome, eu não sei sua história, eu não sei como você se encontra, mas Ele diz: vinde a mim todos, absolutamente todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Ele promete: eu darei descanso a vocês. Cristo tem descanso para a sua alma cansada. Cristo tem descanso para a sua alma queimada por essa estrada desgastante da vida. O conselho dele também para a sua vida é simples. Ele diz: tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E os motivos para que você faça isso são motivos poderosos. São dois. Ele diz: porque você vai encontrar descanso para a sua alma. Se você tomar sobre você o meu jugo, você vai encontrar descanso para a sua alma. E o segundo motivo, ele diz: por que você deve fazer isso? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é mais leve que o seu. Ele está dizendo: eu quero trocar o seu jugo pelo meu, o seu fardo pelo meu. O seu é pesado, o meu é leve. Ele está dizendo: você quer fazer essa troca? Eu acho que é uma troca inteligente. A saída para o cansaço da alma moderna não é ser mais forte. A saída é essa: é permitir, diante de Deus, diante de Cristo, dividir o seu fardo com Ele, trocar o seu fardo com o fardo dele.